Bem, é, ouvindo bem, Eduardo? Ok, Tá ótimo, excelente, excelente. tá Tá bom. perfeito. Pode seguir. Vamos hoje conversar de um tema que, infelizmente, o palestrante que tinha sido escolhido e que eu acho que ele é muito melhor para falar disso, não pôde fazer o estudo de hoje, que, que era o Mauro. Mauro Pumar não pôde fazer a palestra. Aí me perguntaram e me coloquei à disposição, mas gostaria de ver o Mauro falando, nesse sentido de falar sobre o amor, sobre a ótica espírita. E, inicialmente, vamos fazer algumas considerações em relação a isso. O amor sobre a ótica espírita. Não há especificamente uma consideração que a gente possa falar sobre o amor, sobre a ótica espírita, porque, na essência, vamos falar sobre o amor sobre a ótica do cristianismo, sobre a ótica de Jesus. A referência moral espírita é a referência moral de Jesus, o que Jesus ensinou. Então, quando falarmos em amor sob o ponto de vista espírita, estaremos falando sobre o amor com referência na doutrina de Jesus. O que é o amor? O amor é um conjunto heterogêneo de sentimentos. Ele vai desde o amor a Deus, que é o amor sublime, que chamamos de amor ágape, até o amor às coisas, o amor aos amigos, e aí nas palavras do grego, eros, filis, e o amor a Deus, ágape. Mas envolve, basicamente, todas as virtudes positivas. Todas as virtudes positivas têm dentro desse conceito que traduzimos por amor, mas os gregos já colocavam diferenças nesses sentimentos. Todas as virtudes positivas estão inseridas dentro do conceito do que é amor. Então, é um conjunto de sentimentos. Do ponto de vista acanhado do momento evolutivo que estamos vivendo no planeta, sabemos que estamos caminhando para a evolução do planeta, que ela seja patenteada em regeneração, mas sabemos que é um processo evolutivo. Entender o amor de Deus, o amor ágape, é como se a gente estivesse pedindo para um grão de areia descrever a magnitude de uma montanha milhões de vezes maior do que o grão de areia. O ponto de vista que nos envolve nesse aspecto fica muito restrito. Então, para entendermos um amor de Deus, um amor de Jesus, ainda não temos recursos específicos que nos levam a esse entendimento. Uma outra coisa que podemos considerar já no nosso nível de evolução, no nosso patamar de evolução, é que estamos aqui reunidos no dia de hoje, nos dias que nos antecederam, em torno da nossa
casa, porque fomos atraídos uns aos outros pela força magnética, e aí desse amor que é Jesus. Sabemos que somos seres gregários, que nascemos e que evoluímos para vivermos em sociedade, em comunidade. Um dos aspectos interessante em relação a isso se a gente pensar em alguma das características que temos, uma dessas características é a fala. Por que a gente precisa aprender a falar? Tem que ser para comunicar com os outros. Porque se eu vivesse sozinho sem precisar falar, eu não teria necessidade da fala. A reprodução também é um exemplo do que a gente tem no processo evolutivo, de que somos seres gregários, que nascemos destinados a vivermos em grupos. É a reprodução. Se a gente não tivesse necessidade de reproduzir de sexos diferentes, não teríamos a necessidade de vivermos juntos, em comunidade. Outra é o conhecimento. Sabemos que o processo é evolutivo e que vamos, nesse processo evolutivo, tomar conhecimento de todas as coisas. E aí, num exemplo muito simples, vou aprender a fazer pão, vou saber analisar estruturas mecânicas. Não temos condições da gente aprender tudo numa encarnação só e sozinho. Precisamos dos outros, por isso nascemos para vivermos em comunidade, somos gregários. E a essencialidade dessa comunidade envolve todos os aspectos da vida dessa comunidade. A essencialidade é o amor. Então, é o amor de Jesus que nos uniu, somos as suas ovelhas, ele recebeu as ovelhas de Deus e falou que nenhuma iria se perder. E aí, desde o início da formação do nosso planeta, da formação da Terra. É o amor de Jesus que nos atrai para estarmos unidos em torno de um ponto, e esse ponto que nos uniu nessa presente encarnação é a nossa casa espírita Ocease. É o amor de Jesus que nos vincula em torno desse ponto da casa. É por precisarmos dele, do amor de Jesus e das energias que são emanadas de Jesus, que nós buscamos esses pontos. Então, somos unidos por esse amor de Jesus, exerce uma força magnética tão grande sobre nós que somos atraídos para a proximidade dele. O magnetismo do amor é tão grande que nos atrai. Continuando as nossas considerações, Jesus, em várias etapas da humanidade, nos mandou recados através dos profetas, de todas as pessoas que trouxeram informações do plano espiritual. E a proposta dele, Jesus, em todas as épocas e através de todas as pessoas, era que seríamos felizes.
A proposta dele é para sermos felizes. Somos destinados à felicidade, somos perfectíveis nas nossas harmonias futuras, no nosso equilíbrio, na paz que tanto procuramos, na felicidade. E no estágio atual dessa proposta de Jesus é sermos felizes fazendo os outros felizes. Amor é a única força que multiplica quando é dividida. Quanto mais dividido o amor com os outros, maior ele é dentro de nós. Tem uma frase interessante lá em Treblinka, que era uma prisão de judeus que os alemães fizeram, e que tem uma frase interessante escrita, e alguém pegou essa frase e publicou sobre ela, e ela está registrada numa das paredes do campo de prisioneiros de Treblinka. E a frase dizia: se Deus existe, ele vai ter que implorar muito o meu perdão pelas condições que existia naquele campo e em todos os campos de prisioneiros alemães. Implorar o perdão. O maior amor que existe de Deus, implorar o perdão. Se ele existisse, teria que implorar o perdão àquela pessoa pelas violências que foram praticadas. Tem uma frase muito interessante que está em Boa Nova, são palavras de Jesus, lá no capítulo 20 de Boa Nova, sobre Maria Madalena, que ela, desencarnada, já com lepra, ela quis ir a Éfeso visitar Maria, a mãe de Jesus, e é recebida por ela. Ela não consegue entrar na cidade por causa da fraqueza da doença. E ela... O que nós estamos fazendo é andar para trás. E, infelizmente, eu acho que Por favor, tem um áudio aberto. Já fechei. Então. Ela não consegue entrar, mas Maria vai vê-la lá do lado de fora da cidade, e naquela noite ela falece. E ela falece, ela vai ficando fraquinha, e aí começa a ver uma luz, e aí é Jesus que aparece para ela e fala essa frase para Madalena: Maria, já passaste a porta estreita. Jesus, numa conversa com ela, no comecinho do encontro que eles tiveram lá no Mar da Galileia, ele fala que ela teria que passar a porta estreita amando muito. Ela diz que não pode ser mãe, e Jesus fala que quem é mãe? Aquela que cria os filhos que nasceram dela ou aquela que escolhe criar os filhos das outras mães? E aí ela vai fazer toda a trajetória dela até o campo de refugiados leprosos que tinha nas cercanias de Jerusalém. E aí Jesus fala para ela: Maria, já passaste a porta estreita. Amaste muito? Vem, eu te espero aqui. São as palavras dele em relação à passagem da Maria. Conceito
de amor, algumas coisinhas que vamos falar sobre conceito de amor. Toda a doutrina de Jesus está repleta de exemplos de amor, de exemplos de atos de amor, feitos por ele, feitos depois pelos seus discípulos, feitos por todos que seguiam a ele depois da sua morte. Então, amor é o sentimento que tem preferência sobre todos os outros, no mais alto grau, com a primazia sobre todos os outros. Estamos falando sobre esse amor que já é universal, porque só essas pessoas que têm o sentido universal conseguem ter esse amor que tem a primazia sobre todos os outros. Lá no Evangelho está dizendo que é por excelência, é o sentimento por excelência, é o amor. E aí continua numa mensagem do capítulo 11, trazida por Lázaro, que o capítulo é amar ao próximo como a si mesmo. Isso está no item 8, que é a lei do amor. Lázaro diz isso, que é o amor por excelência, não o amor no sentido vulgar do termo, mas esse sol interior que condensa e reúne em seu ardente foco todas as aspirações e todas as revelações sobre-humanas. Este sol que aquece, que ilumina, que consome, na referência ao sol, consome a sua estrutura para poder levar energia para toda a nosso sistema planetário. Esse sol ardente que condensa todas as aspirações e todas as revelações sobre-humanas. Centralidade, o que é importante em relação ao sentimento amor. Paulo tinha isso tão forte dentro dele que ele traz para a gente uma frase que é muito interessante. Ele diz assim, isso está em Atos dos Apóstolos, no capítulo 17, no versículo 28, ele fala assim, falando sobre o amor, falando sobre Deus, aliás. Ele fala assim, porque nele vivemos e nos movemos e existimos. Porque nele, só uma pessoa que entende esse amor universal pode falar assim, porque nele movemos, no amor de Deus, porque nele vivemos, estamos envolvidos por ele, porque nele existimos. João, no capítulo 1, no versículo 8, traz também uma frase interessante. É na primeira epístola de João, no capítulo 1, no versículo 8. Quem ama não conhece Deus, porque Deus é amor. Pedro, na primeira epístola, no capítulo 4, no versículo 8, diz: mas, sobretudo, tende ardente amor uns para com os outros, porque o amor cobrirá uma multidão de pecados. Um ato de amor pode cobrir uma multidão de pecados. Lá do capítulo 11, que eu falei agora há pouco, a frase da mensagem de Lázaro
começa assim: o amor resume a doutrina de Jesus toda inteira. A doutrina de Jesus está representada no amor. O amor é o fundamento da vida. Se a gente olhar aí o que Jesus está dizendo, porque ele diz que ele é o caminho, a verdade e a vida, se a gente olhar a centralidade da doutrina dele, é o amor, e que é o eterno fundamento da vida. Nele vivemos, nele movemos, nele existimos, nas palavras de Paulo. Interessante também que tem um item dos ensinamentos pedagógicos do Pestalozzi, que diz que o amor é o eterno fundamento da educação. Kardec traz que fora da caridade não há salvação. O amor é o eterno fundamento do nosso processo evolutivo. Outra frase interessante de um grande cristão, que não era cristão, Gandhi, ele diz que o amor é a força mais poderosa que o mundo possui e, ao mesmo tempo, a mais humilde. É a força mais poderosa que o mundo possui, que o universo possui. A gente pode até colocar, estender o conceito, e, ao mesmo tempo, é a mais humilde força que temos. Madre Teresa também dizia que o amor é a força mais poderosa que existe. E também da Madre Teresa tem uma outra frase que eu gosto de falar muito para os cursos que a gente faz de passistas. Lembrando essa frase de Madre Teresa, é que ela diz: o amor, para ser verdadeiro, tem que doer. Não basta dar o supérfluo a quem necessita. É preciso dar até que isso nos machuque. Mas que aí já não é mais dor, porque, no fundo, é amor. O que é que Jesus fala dessa centralidade nos seus ensinamentos que nós podemos pincelar, porque quase toda a doutrina fala de amor? Jesus fala em João 13, 35 a 40, os doutores da lei perguntam para ele: mestre, qual é o maior mandamento da lei? E aí Jesus responde: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu espírito. Algumas traduções colocam espírito como entendimento. Então, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o maior e o primeiro mandamento. E aí ele logo emenda: e aqui tendes o segundo, semelhante a este: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei, tudo que todos os profetas trouxeram, Moisés, todos os profetas, e aí toda a lei e os profetas se acham contidos nesses dois mandamentos: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Em outra parte de João, também no capítulo 13, no versículo 34 e 35, Jesus fala assim: um novo mandamento vos dou. Amem-se uns aos outros como eu os amei.
Vocês devem amar-se uns aos outros. Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos, e se vocês amarem uns aos outros. Seremos reconhecidos como discípulos de Jesus por nos amarmos. Seremos reconhecidos como discípulos de Jesus por nos amarmos. Alguns casos registrados na história que a gente pesquisou para trazer para vocês. Simon Wiesenthal, um escritor israelense que lutou muito com os crimes cometidos no Holocausto, e a luta dele era para que não fosse esquecido esses crimes, e ele foi um grande batalhador para descobrir aquelas pessoas que cometeram crimes de guerra. E então ele pesquisava para ajudar a descoberta dessas pessoas que fugiram para outros países e se esconderam. Quando ele tinha 25 anos, ele era prisioneiro de um campo nazista, e ele estava lá varrendo do lado de fora de um hospital. Esse hospital era para membros da autoridades SS alemã, e eram feridos de guerra que faziam tratamentos nesse hospital. E a enfermeira alemã chega perto dele, e ele estava vestido, caracterizado, porque tinha aquela caracterização da cruz amarela, né, no uniforme, e diz que tinha um doente que queria falar com ele. E aí ele ficou reticente, mas ele não podia fazer nada, porque era uma alemã dando uma ordem para ele, que tinha um oficial querendo falar com ele, e ele sobe no terceiro andar e encontra uma pessoa deformada e já em estágio final da morte, foi ferido de guerra, e era um oficial alemão. E aí o oficial alemão começa a conversar com ele que ele queria fazer uma confissão para ele. E ele fala que eles estavam indo em cima dos russos. Ele era um oficial alemão da fronteira russa, e eles estavam indo na direção deles, dos russos que estavam fugindo, e aí os russos espalharam umas granadas e 30 soldados alemães faleceram. E alguns ficaram feridos, mas 30 faleceram. E aí ele era o oficial do comando, ele pediu que... Ele ordenou, melhor dizendo, que fossem separados 300 judeus, 10 para cada soldado alemão, e que fossem colocados num prédio de 3 andares e fosse colocado combustível em todos os andares, e montou a guarda do lado de fora. Todos que saíssem seriam metralhados. E colocou-se fogo nesse prédio, e aí alguns pulavam, e aí uma cena ficou registrada na mente desse oficial israelense. Um pai com um filho pequeno, segurando a criança, protegendo a criança com o corpo, e a mãe coloca a mão no olho da criança para que o fogo não queimasse os olhos da criança. E todos, lógico, falecem. Aqueles que pulavam eram metralhados, etc. Então, essa imagem na cabeça do oficial alemão ficou perseguindo ele o tempo todo. E aí ele foi ferido de guerra e foi no leito de morte. Ele fez essa confissão e falou para o Simon Wiesenthal
que só iria morrer tranquilo se ele perdoasse as atrocidades que eles tinham cometido. Simon fica tremendo, não sabe o que fazer, sai da sala sem falar com ele e o oficial morre. Só que isso também ficou na cabeça dele. E aí ele escreveu um livro sobre isso. Então, Simon Wiesenthal, Girassol, fala desse acontecimento na vida dele. Então, é um ato de agressão, de violência, em que o Simon Wiesenthal teve um momento de poder ficar livre desse ato, e aí ele não consegue perdoar. A gente entende por que ele não consegue. Isso é uma história que está no livro Maravilhosa Graça de um pastor evangélico americano, Philip Yancey. E aí uma outra coisa interessante, a tradição religiosa israelense, ela usa metáforas para definir a diferença do mar da Galileia, que Jesus escolheu. Também é interessante isso, né? Por que Jesus estava próximo do mar da Galileia? E o Mar Morto. E aí tem uma tradição israelense que é interessante. Por que o mar da Galileia é tão piscoso, é tão rico em vida, e o Mar Morto não tem vida nenhuma? Que é isso, né? Eles explicando isso. E aí, essa metáfora que é interessante é a seguinte: é aquele que recebe a vida, as energias, o que é fecundo, a água que é trazida para dentro do mar da Galileia, e ele não retém a vida. E o Mar Morto retém, não esparge, não divide a vida que recebe a água do Rio Jordão, não divide com nenhum outro lugar, e aí não tem vida nenhuma. A dinâmica do amor é movimento. Tem uma outra coisa interessante de uma história da tradição oriental, de um discípulo que estava junto do seu mestre, ele jovem e o mestre já bem mais idoso, e fala que ele tem dentro dele, no coração, pela ansiedade do jovem, a pressa para encontrar o caminho da iluminação. E nessa sua ansiedade, o jovem externa essa pressa que ele tinha para o mestre e reclama da quantidade de livros de literatura que se tinha que fazer para atingir o caminho da iluminação. E aí que ele estava com pressa, se não tinha jeito de fazer um pouco diferente isso, para ele conseguir a iluminação. E aí o mestre, na tranquilidade dele, diz que sim, que ele pode ensinar para ele uma maneira em que muito rapidamente ele pode mostrar esse caminho para ele. E aí o mestre fala que seria na velocidade em que ele pularia de um pé para outro, e aí ele pede para o discípulo se preparar, e quando o discípulo pula, antes de bater o outro pé no chão, ele fala para o discípulo: amor. E aí o discípulo assim: ué, só isso? Só amor? E todos esses livros da biblioteca? Todos esses livros que a gente tem que ler? E aí o mestre responde: tudo isso é só para explicar
o amor. Tudo isso é para explicar o quão importante é o amor. Todos os livros que falaram de Jesus, se a gente botar um em cima do outro, vai na lua e volta. Tal é a importância de como nós vemos Jesus, e aí estaremos vendo o amor de Deus também sobre nós. Dentro lá do livro do Philip Yancey, que eu falei, Maravilhosa Graça, que fala sobre o perdão, ele traz duas reflexões para a gente fazer. Uma é que ele fala o seguinte, que é interessante. Eu costumo falar, é uma imagem até um pouquinho pobre, eu costumo falar que na hora que a gente está falando de amor, eu faço uma pergunta que Deus ama mais o Fernandinho Beiramar ou a mim, Ricardo? Então, é interessante a gente pensar isso, né? Como é que é o amor de Deus? E aí o Felipe Yancey traz para a gente. Se a gente for responder rápido essa questão, a gente vai acabar respondendo que é lógico que é o Ricardo, né? É lógico que é Madre Teresa que Jesus ama mais. É lógico que é o Francisco de Assis que Jesus ama mais. Mas Felipe Yancey fala assim: não há nada que possamos fazer para que Deus nos ame mais. Não há nada que possamos fazer que aumente o amor de Deus por nós. E completa: não há nada que possamos fazer para que Deus nos ame menos. O amor dele é pleno. O amor dele tivemos no exemplo de Jesus. Tem um poeta afegão do século XIII chamado Rumi, que ele tem uma frase interessante. Ele fala o seguinte: a tarefa não é buscar o amor, mas apenas procurar e desfazer todas as barreiras dentro de si mesmo que você construiu contra ele. A tarefa não é buscar o amor, mas apenas procurar e desfazer todas as barreiras dentro de si mesmo que você construiu contra ele. A fonte do amor está em nós. Conclusão: Jesus falando através de João, no capítulo 15, 11 a 13, tenho-vos dito isto, para que o meu gozo permaneça em vós, e o vosso gozo seja completo. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ele ensina que temos que amar aos outros e dar a medida desse amor, como ele nos amou. Ninguém tem maior amor do que este, amar aos outros e dar a alguém a sua vida pelos seus amigos, como ele fez. Então, o que ele fala para que façamos é que vos ameis uns aos outros, que seríamos reconhecidos discípulos dele quando nos amássemos, e que a medida é como ele nos amou, dando a própria vida para
escrever nos nossos corações a mensagem de amor para varar todos os séculos. Paulo Estevão traz a trajetória do Paulo, né? Registra a trajetória do Paulo, mas tem uma partezinha lá na primeira parte, na página 97, em que é o apedrejamento de Estevão. Para a gente entender a mudança de Paulo, é lógico que ainda era Saulo aí, né? Ele estava apedrejando o Estevão, mas eu quero trazer o Estevão, numa frase do Estevão, para que tamanho de amor é esse? O que é esse amor quando nós entendemos que ele seja universal? Que tamanho de amor é esse? E a força que esse amor tem dentro das pessoas quando eles acontecem ao redor dessas pessoas. Então, Estevão está lá moribundo, já todo ferido, ensanguentado. Ele já foi reconhecido pela Abigail e ele Saulo já está muito desconfortável porque era o irmão que Abigail tinha falado para ele que ela tinha, e ele se dispôs a procurar esse irmão, e é ele que está apedrejando e já no leito de morte o Estevão, toda as feridas, toda a roupa ensanguentada. Ele já está no colo de Abigail, Abigail também suja de sangue, a roupa suja de sangue. E aí, Emmanuel traz esses acontecimentos e eu fiquei muito emocionado com essa cena. O moribundo contemplou a Paulo sem ódio e acentuou. Estava ferido de morte por um processo que Saulo desencadeou sobre ele e depois sobre os outros cristãos. Contemplou sem ódio e acentuou: Cristo os abençoe. Não tenho no teu noivo um inimigo, ferido de morte por ele, perseguido, preso por ele, responde dessa maneira: não tenho no teu noivo um inimigo, tenho um irmão. E olha o que ele fala depois. Saulo deve ser bom e generoso, defendeu Moisés até o fim. Saulo deve ser bom e generoso, defendeu Moisés até o fim. Quando conhecer a Jesus, servi-lo-á com o mesmo fervor. Sê para ele, falando para Abigail, sê para ele a companheira amorosa e fiel, e falece. E aí é a causa de separação dos dois. Paulo vai ter na memória sempre esta cena, e esta cena vai marcá-lo imensamente para o resto da vida. Não tenho em teu noivo um inimigo, tenho um irmão. O amor cósmico faz isso. No momento em que todos os neurônios dele estariam polarizando para que ele agredisse ao Saulo, ele traz essa mensagem deslumbrante, universal, e que Paulo vai depois
Ele vai ser o mentor de Paulo uma grande parte da vida. E a conclusão final. O amor do Cristo, que é o amor que a doutrina espírita tem a ótica voltada para ela, o nosso exemplo é Jesus. O amor de Jesus mostra que ele é a fonte. Jesus é a fonte. Nós somos a fonte. Na simbologia da samaritana que estava lá, perto da fonte, e Jesus chega para ela e diz que tinha a água da vida. A água da vida, a água que mata todas as sedes, é o amor. É a vida. E esse amor que Jesus traz para a gente é um amor que não pergunta, é um amor que não faz exigências, é um amor que não vê cor, que não vê religião. É um amor que não revida, como Gandhi nos colocou. É um amor que acolhe em todos os momentos. É um amor que alimenta. É um amor que é alegria da vida, até na dor, como Madre Teresa nos coloca. O amor é a alegria da vida, até na dor. Esse é o amor que buscamos. Esse é o amor das nossas fontes. Esse é o amor que Paulo vivenciou, Madre Teresa vivenciou, Gandhi vivenciou e tantos outros, Chico Xavier vivenciou, tantos outros vivenciaram como amor universal. Tem um texto de Paulo que é uma das definições mais bonitas de amor, que em algumas traduções está como caridade. Está no capítulo do Evangelho, no capítulo 15, fora da caridade não há salvação. E lá começa: ainda que eu falasse todas as línguas dos homens e dos anjos, se eu não tiver amor, serei como o bronze que soa e o símbolo que retine. Ainda quando tivesse o dom da profecia, que penetrasse todos os mistérios e tivesse perfeita ciência de todas as coisas, ainda que tivesse a fé possível até o ponto de transportar montanhas, se não tiver caridade, nada sou. E quando houver distribuídos os meus bens para alimentar os pobres, e houvesse entregado o meu corpo para ser queimado, se não tivesse caridade, tudo isso de nada me serviria. E aí a parte que é linda, poesia pura. O amor é paciente, o amor é brando, o amor é benfazejo, o amor não é invejoso, não é temerário, não é precipitado, não se enche de orgulho, não é desdenhoso, não cuida dos seus interesses, não se agasta, não se azeda com coisa alguma, não suspeita mal, mas não se rejubila com a injustiça, mas se rejubila com a verdade. Tudo suporta, tudo crê, tudo sofre. Em nome do amor. Esse é o amor que somos fontes. Esse é o amor que temos que afastar de nós as dificuldades para que ele possa brilhar. Ele está dentro de nós. Basta que possamos retirar os entraves e as dificuldades e ele irá aparecer como um facho de luz
vibrante para aqueles que nos rodeiam. Muita paz para vocês, que Jesus possa iluminar a todos e que tenham grandes reflexões sobre o amor, sobre a ótica de Jesus, que é a mesma sobre a ótica espírita. Muita paz para vocês, tudo de bom. Obrigado, Ricardo.